Meu filho tem TDAH ou TOD, como identificar? Você já se viu frustrado tentando entender o comportamento do seu filho? E se eu te dissesse que por trás disso podem estar transtornos como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TOD, transtorno opositor desafiador? Nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar sinais cruciais que podem ajudar você a reconhecer se seu filho pode estar enfrentando algum desses transtornos e entender como isso afeta a dinâmica familiar. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou professor e terapeuta familiar e ajudo pais e mães a diminuírem os sintomas de TDAH e TOD de seus filhos. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal para acompanhar conteúdos como esse. Aciona também o sininho para você receber todas as novidades. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre TDAH e TOD para que depois a gente entenda algumas das diferenças. Olha que interessante. TDAH ou TOD, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: por que meu filho de repente, sei lá, tem TDAH? Por que ele não tem TOD? Ou o contrário, por que ele tem TOD e não tem TDAH? Isso varia muito da personalidade e da genética. O que significa isso? Genética significa, ora, se eu sou o tipo de mãe ou o tipo de pai que sou daquele tipo mesmo da luta, do enfrentamento, não pode fazer alguma coisa comigo que eu vou lá e reajo e me defendo e sou às vezes até um pouco agressiva ou agressivo, é óbvio que esses são sinais que vão passar geneticamente para o meu filho e vão se tornar provavelmente parte da personalidade dele. Então já é normal que o TDAH ou o TOD tenha uma personalidade de enfrentamento, que eu vou colocar aqui embaixo no TOD, enfrentamento, ou seja, ele tem um espírito de luta. Isso é bom ou isso é ruim? Geneticamente falando, em torno da sobrevivência, isso é bom, ok? Muitas vezes a gente fica meio receoso porque o filho apronta e tal, mas vai por mim, é melhor você ser da luta do que você ser da fuga. O que significa ser da fuga? Da fuga significa aquele que não consegue se defender, ele se sente fraquinho, ele não se sente capaz, ele não se sente hábil. Vai por mim também é um recurso da natureza que leva à sobrevivência. Mas não existe o melhor ou o pior. Existe aquilo que vem de você papai, de você mamãe, como propriedade hereditária. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho o TDAH? Então, TDAH, né, nós já estamos falando aqui déficit de atenção ou hiperatividade. O déficit de atenção, em geral, a gente percebe por uma certa incapacidade de concentração, incapacidade de manter o foco. Às vezes a criança é um pouco desorganizada, às vezes a criança é um pouco avoada, um pouco desatenta, não consegue muito manter o foco. E aí, no TDAH adulto, muitas vezes isso vai virar aquela coisa de eu vou fazendo várias coisas e não termino nenhuma. Parece que tem 1000 coisas que eu tenho que fazer e quando eu vou fazendo uma, vou lembrando da outra e vou lembrando da outra. Quando vai ver, isso é uma desorganização, ou seja, uma incapacidade de manter o foco. Daqui a pouco eu vou explicar como tudo isso se apresenta. Mas pode ser também uma estrutura de desinteresse. Como assim desinteresse? Ah, sei lá, eu vou para a sala de aula e fico vendo aquelas coisas, é um negócio que eu não gosto muito, que não me atrai muito, mas minha mãe disse que eu tenho que fazer, então eu tenho que vir, ela disse que eu tenho que fazer, então eu tenho que vir, mas isso não me interessa muito, não me gera muito prazer. Então, olha o que interessante, o TDAH também tem isso, né? Ele tem uma estrutura de que talvez ele busque mais prazeres do que um não TDAH. Por quê? Exatamente porque ele tem um déficit de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da realização, ok? Aquela coisa de, junto com a serotonina e alguns outros neurotransmissores, gera
aquela sensação de ai, que gostoso, que prazeroso. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? A dopamina também é o neurotransmissor da concentração e do aprendizado. Então é interessante, né? Se eu já tenho pouca dopamina, eu já tenho pouco aprendizado. E ainda é o hormônio que eu vou buscar porque é o que vai me gerar prazer. Então muitas vezes o que acontece? A criança que foi introduzida desde cedo no mundo das telas, onde ela encontra muito prazer, ela vai sentir uma vontade imensa de se alimentar de telas, se alimentar daquela dopamina. Aquilo pode ficar girando na cabeça dela e ela sentir um desprazer e um desinteresse pela questão dos estudos. Ok? Pela questão dos estudos. Então, os estudos é aquela coisa, o professor fala, e aí vai se tornando aquela coisa repetitiva, e quando começa a ficar muito difícil, acaba que minha cabeça não dá conta, não consigo prestar atenção, são coisas complexas, isso vai gerando cada vez mais desinteresse, ok? Claro que o déficit de atenção pode ser muito mais do que isso, ok? Entretanto, eu quero focar nisso aqui. Hiperatividade é interessante. Hiperatividade é um processo que muitas vezes a gente não entende. Eu quero te ajudar a entender isso por dentro. Vamos entender isso por dentro? Olha que interessante. Hiperatividade está ligada a uma questão de valor. Como assim uma questão de valor? É como se lá dentro, a criança tivesse uma sensação de baixa autoestima que ela não sabe explicar. Está ligado também à formação neurológica, está ligado também à personalidade, está ligado à genética dos pais. Então, às vezes, os pais já vieram com essa sensação de baixa autoestima, de não ser importante, ok? Uma sensação, não é uma verdade, mas uma sensação de ter pouco valor, de não ser tão importante, de não ser tão amado, de não ser tão especial. Isso aqui está ligado ao campo do ser, certo? Como muitas vezes a gente não para observar o campo do ser, a gente também não vai entender se isso está presente dentro de nós ou não, mas a criança sente isso. Tanto que muitas vezes ela vai expressar isso de formas que às vezes ela encontra para poder dizer, ai, fulano não gosta de mim, ó, não gosta de mim, ai, eu não tenho muito valor, ai, minha vida não tem muito valor. Muitas crianças com TDAH falam isso, mas o corpo, ele não é feito para simplesmente sentir falta de valor e basta. Não. Ele vai ativar uma estrutura que também pertence a todos nós, que é uma estrutura do fazer alguma coisa para conquistar valor. Então, você precisa fazer algo. Então, ele vai colocar uma energia de fazer coisas para ser visto, para ter valor, para ser admirado, para ser considerado capaz, para ser considerado importante. Então, esse fazer é para que ele dê conta. Então, essa energia vai gerar, muitas vezes, de uma forma que a gente não vai entender, esse processo chamado hiperatividade. Hiperatividade é o quê? Um excesso de energia que pode gerar um excesso de movimentos ou um excesso de pensamentos. Como se na cabeça a gente ficasse buscando soluções o tempo inteiro sobre o que fazer para ser mais visto, para ser mais importante, para ser mais capaz e para ser mais valorizado. E por outro lado, é também uma forma de se defender, porque o fazer também é uma forma de se defender. Se defender do quê? De uma desvalorização, de uma humilhação, de alguém olhar para mim e dizer, você não dá conta, você não é ninguém, você não vale nada, você é um bobo, você é um chato, você sai daqui, ó. Isso também tem a ver com o valor. Então é como se a criança com hiperatividade lutasse com todas as forças para não ser desvalorizada. E nesse processo desse excesso de energia chamado hiperatividade, pode vir muitas vezes em situações em que ela passa por humilhações, um ímpeto de energia forte também, chamado impulsividade e agressividade. Esse é um caráter daquilo que nós chamamos de TDAH, tudo bem? Agora, o TOD.
O TOD ele vai ter outros aspectos. O TOD em geral está ligado aos pais. Ele vai ser um processo de enfrentamento. Como se a mãe dissesse assim, vai fazer não sei o quê? Não vou. Ah, como assim que você não vai? Não vou. Você é uma chata, você é isso, você é aquilo, não enfrenta. Aí vem uma raiva, aí vem uma birra, aí vem uma agressividade. Enfrentamento. Muitos pais ficam muito tristes diante disso, porque esperariam tudo dos filhos, menos um enfrentamento, ainda que tudo aquilo que eles digam para os filhos fazerem é para o bem deles, para protegê-los, para que eles estejam bem, vai tomar banho, vai comer, vai trocar de roupa, vai para a escola, tudo visando o bem. E a criança não entende e acaba enfrentando. Então a primeira coisa que você precisa, mamãe e papai, é entender por que ele enfrenta. Não existe um motivo para o seu filho te enfrentar que não seja algo que ele está sentindo e que talvez você não consegue perceber. Como assim? Ele se sente incompreendido. E nessa incompreensão ele se sente injustiçado. Injustiçado por quem? Injustiçado por vocês. Às vezes você não sabe o que está por trás daquilo. Às vezes ele está querendo continuar com você porque está sentindo falta de você que passou o dia fora, o dia longe, e você coloca ele para fazer a tarefa. Ele tem uma birra porque ele queria ficar com você, ele queria estar do seu lado, ele queria te curtir, ele queria se sentir alimentado pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu olhar. Ele está sentindo falta de você. Uma das coisas que o Todd sente é muita carência, ele se sente carente. E a carência é uma falta. É uma falta dos pais. É uma falta de amor. É uma falta de afeto. É uma falta de se sentir visto, de se sentir importante, de se sentir valorizado. Então, em geral, o Todd, ele vai sentir isso muito forte. E o que acontece? A carência, muitas vezes, ela vai se tornando impotente, porque quando eu sou carente e quero ficar do lado do meu pai, do lado da minha mãe, aí vai e diz assim, agora você vai tomar banho. Na cabeça dele, tomar banho significa que eu já vou ter que dormir. E às vezes você não entende a birra, porque a birra não se refere ao banho, se refere ao fato dele não poder mais estar com você, dele não poder mais brincar com você, que ele não pode mais te curtir. Aquilo que mais dá prazer às crianças é a presença dos pais. Só que à medida que os anos vão passando e que ele sente a carência, sente que não pode suprir aquela carência, ele vai começando a se sentir impotente, vai perdendo a energia, vai perdendo a vontade de estar perto dos pais. Por quê? Porque ele tenta muitas vezes, mas não consegue. Porque quando ele tenta, muitas vezes ele é atacado. Ele é atacado. Ele tenta estar com os pais, mas aí os pais, não, agora você vai tomar banho. Eu não quero tomar banho. Aí começa a gritar, começa a enfrentar, bater, punir. Então lá no fundo ele só queria estar mais com os pais. Ele só queria poder curtir, ele só queria se sentir mais munido, alimentado do amor parental. E não pode, e ainda é atacado por isso, punido. Por isso que ele se sente incompreendido, injustiçado. Ele acaba, depois de um certo tempo que ele tenta e não encontra mais soluções, ele começa a enfrentar. E interessante que geralmente ele enfrenta porque ele também aprendeu sendo enfrentado, sendo agredido, imitando alguns comportamentos dos próprios pais. Então isso funciona por um processo chamado espelhamento. Aquilo que eu vejo neles é aquilo que eu acabo fazendo. É impossível uma criança ter TOD que não venha de pais com TOD ou com uma certa agressividade. Mesmo que talvez você não se perceba assim, mas não tem como vir. E interessante, esse processo, como eu falei, ele vem de uma sensação de carência. E lá dentro é uma sensação de falta de atenção, de falta de carinho, de afeto e uma sensação de falta de valor e falta de importância. Por isso que muitas vezes, quando ele consegue falar, quando o Todd consegue falar, ele vai dizer, você não gosta de mim, você não olha para mim, você não tem olhos para mim, você não se importa comigo,
você não se importa, então ele se sente desvalorizado, ele se sente excluído, ele se sente rejeitado. E todos os esforços dele não gerando consequências positivas em tudo isso que ele deseja, ele acaba enfrentando. Enfrentamento não é natural, ele sempre vem de um processo de ataque, de autodesvalorização, ou seja, de desvalorização, porque os pais, ele se sente desvalorizado pelos pais. Ficou claro, então, a diferença entre TDAH e TOD? Mas o meu filho tem TDAH e também tem TOD. Então aqui você precisa entender que está tudo muito machucado no campo do ser dele. Pode ser que você tenha sido a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, mas lá dentro, seja por uma causa genética, seja por uma causa neurológica, seja por uma causa de como for, a gestação, depois do nascimento, ele sente dentro dele o vazio do seu amor, o vazio do seu afeto, o vazio da sua valorização, do seu reconhecimento. Isso acaba estourando naquilo que a gente acaba chamando de TDAH ou TOD. Ficou claro? Faz sentido para você uma série dessas percepções? Ok? Isso para mim é muito importante que você entenda todo esse processo, porque se você não entende a questão por dentro, por baixo, vai ficar sempre aquela sensação: meu filho nasceu com um problema, meu filho tem um transtorno mental e ele vai ter que tomar remédio, senão nunca ele vai ficar bom. Mãe, pai, creia, é uma questão muito mais prática daquilo que você já viveu, mamãe e papai, na sua história e que passou para ele, e também daquilo que às vezes tem sido os seus gestos no dia a dia de incompreensão em torno daquilo que ele deseja. Mas Fabrício, eu vou fazer tudo o que ele quer? Não é isso. Eu quero que você entenda que o processo é que às vezes o seu filho está com excelentes intenções diante daquilo que ele está vivendo e você não consegue entender isso. Faz sentido? Ok? Agora, se você conseguiu reconhecer algumas dessas estruturas aqui presentes na vida do seu filho, em alguns dos seus comportamentos paternos, maternos, em algumas das estruturas da sua casa, é fundamental que você também busque o diagnóstico de um profissional. Então, procurar um neuropsicólogo, um neuropedagogo, um psiquiatra, para que ele possa dizer: olha, isso aqui é assim, ok? Isso aqui é assado, para que a partir disso você tenha mais clareza. Inclusive, no meu curso, o Guia Prático do TDAH Infância e Adolescência, que vai dar um passo a passo no dia a dia sobre o que você pode fazer diante disso. Porque isso aqui talvez tenha ficado muito claro, mas a pergunta que fica dentro de você: e agora, o que eu faço? O que eu faço? Você precisa ter ações inversoras de comportamento que eu te ensino no meu curso Guia Prático. Diante de cada comportamento, a impulsividade, vou te ensinar o que fazer. É hiperatividade, vou te ensinar o que fazer. É déficit de atenção, é TOD, eu vou te ensinar o que fazer. Lá eu vou te acompanhar para cada situação do seu filho com técnicas e formação sobre o que você pode fazer. Porque essa metodologia ela é completamente prática. E ela foi construída depois de muitos anos, seja de formação, seja de técnicas que eu reuni em anos de atendimento no meu consultório, para poder te entregar um guia prático, não só teórico, prático, do que fazer para diminuir os sintomas do TDAH do seu filho de uma forma sistêmica, de uma forma familiar, tá certo? E esse guia também ajuda a criança a controlar muitos dos seus comportamentos. Basta que você clique aqui no link da descrição aqui abaixo para saber mais e dar o próximo passo para receber essa formação profunda no seu dia a dia, tá certo? Porque lidar com TOD e com TDAH sem a ajuda de um profissional pode ser extremamente desafiador. Agora, se você entende o que está por baixo, o que está por trás de tudo isso,
e entende também como agir, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas agora eu quero saber de você. Se você entendeu tudo aquilo que eu te expliquei nessa aula, ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Se você identificou alguns dos sintomas do seu filho, algumas das estruturas emocionais fragilizadas no seu filho, algumas coisas em você, me diz aqui e me conta como tem sido a sua experiência e de outros pais que talvez que você conhece e também estão passando por esses desafios na vida deles. E se você realmente estiver interessado em aprender mais sobre como manejar esse TDAH ou TOD do seu filho, esse guia prático que eu fiz, ele vai te oferecer ferramentas maravilhosas para que você possa começar hoje mesmo o combate, né? Esse combate contra esse mal que a gente sabe que existe na sociedade, que é o TDAH. O link está aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, ativar as notificações e também encaminhar esse vídeo para quantas pessoas você achar necessário. Sem esquecer que eu também estou no Instagram, fabricionogueira.oficial. Te encontro no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.